Graça e paz, queridos. O livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Talvez você já tenha ouvido a seguinte expressão: oração consiste em orar e agir. Deixa eu dar um pequeno testemunho para vocês. Quando eu e Mary namorávamos, tínhamos poucos meses ali de namoro e a Mary estava com um problema de saúde. Ela tinha uma pedra nos rins e um dos rins da Mary já estava dilatado já e precisava ser extraído. O médico já havia feito um exame e esse exame havia detalhado que aquele rim precisava ser extraído. E a Mary precisava de fazer uma consulta já para fazer os preparativos para aquela cirurgia. E a Mary virou para mim e falou: olha, eu preciso marcar uma consulta na unidade de saúde, você podia fazer isso para mim? Eu falei: não, ótimo, eu faço. E naquela época eu morava com uma tia e alguns primos, e eu coloquei meu relógio de despertar. Eu deveria chegar à unidade de saúde por volta de entre 4 da manhã às 5 da manhã para tentar a lição dos primeiros, e eu coloquei meu relógio de despertar. Para minha surpresa, quando eu acordei, já eram mais de 6 horas da manhã, por volta de 6h20 aproximadamente, e o meu relógio não havia despertado. Eu entrei em contato com a Mary, liguei para ela e falei: olha, eu acabei de acordar. Ela falou para mim: então eu acho que não precisa você ir lá porque você não vai conseguir. Só que assim que eu acordei, a primeira coisa que eu falei com Deus foi: Senhor, o Senhor sabe, Deus, que eu não estou acordando agora porque simplesmente eu quis dormir até mais tarde. Eu perdi a hora, o relógio não despertou. E agora, Senhor, o que eu faço? E nós tínhamos poucos meses de namoro, e como eu fui criado no mesmo bairro que a Mary, e antes de ser cristão, aquela vida, né, como uma pessoa que não é cristã leva falhas e falhas, e os familiares dela, né, me conheceram, mas nessa época eu já era totalmente convertido, já era um novo homem, uma nova criatura, mas infelizmente as pessoas tendem a se lembrar do nosso passado, e esse era o meu medo, que as pessoas se lembrassem do meu passado e aquilo atrapalhasse o nosso namoro. E eu falei com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu faço? Eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar comigo assim: pode ir lá, você vai marcar a consulta. E quando eu falei com a Mary no telefone, eu falei: olha, eu vou lá porque Deus já me falou que eu vou marcar a consulta. Aí ela: olha, sei lá, eu acho que dificilmente você vai conseguir. Eu falei: não, mas eu vou, pela fé eu vou. E eu fui, cheguei lá. Naqueles tempos se distribuíam 16 fichas para consultas, e quando eu cheguei, eu não me lembro exatamente se eu era o 18º ou 20º, sei que a partir da 16ª ficha havia eu e mais algumas pessoas, e havia uma pessoa que trabalhava na unidade de saúde, que era um amigo de infância, uma pessoa que a gente convivia juntos, e era essa pessoa que organizava a fila, né? Havia essa pessoa para organizar a fila, e logo após essa pessoa, por volta ali das 7 e pouco da manhã, havia uma outra pessoa que distribuía as fichas, e eu simplesmente entrei em contato com esse amigo lá na hora e falei: olha, eu preciso marcar essa consulta, e não existe uma consulta de emergência que você possa me ajudar? Ele: olha, infelizmente eu não posso garantir nada, você tem que aguardar a menina que distribui as fichas chegar. E eu assim o fiz, e quando essa menina chegou,
ela começou a distribuir as fichas e aquelas pessoas que estavam a partir da 16ª pessoa começaram a reclamar, a se expressar, né? Algumas até usaram palavras de baixo calão. Eu assim, perguntei para Deus: Deus, o Senhor falou que eu poderia vir, que eu iria marcar essa consulta, Senhor. E eu caminhei para o lado da minha bicicleta e eu ouvi Deus falar comigo assim: fica aí, você vai marcar. Eu aguardei um pouco mais. Essa pessoa que chegou, que entregava as fichas, veio, entregou as fichas, e aí foi aquele alvoroço todo. E aí eu expliquei para ela, falei: olha, a minha situação é essa, a minha namorada precisa disso e tal. E a menina falou: olha, infelizmente eu não posso fazer nada. E mais uma vez eu caminhei pro lado da bicicleta e o Espírito Santo falou para mim: fica aí que você vai marcar. Aquela moça entrou lá para dentro da unidade de saúde e eu fiquei parado ali pensando: Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Como vai ser isso? E daí a pouco voltou aquela moça, o Espírito Santo me levou a falar com ela de novo. O Espírito Santo me mandou falar com ela, eu fui falar com ela. E aí eu perguntei: moço, não existe uma ficha de emergência, algo que você possa fazer, coisa e tal? E no meio da conversa ali, chega uma senhora e interrompe a conversa. Vira para aquela moça e fala assim: ei, essa consulta é para amanhã? E isso era uma sexta-feira, a consulta seria para o sábado, o que não era comum. E aí a moça respondeu para ela: olha, é sim, é para amanhã. Ela disse: então eu não quero. A moça simplesmente pegou a ficha e entregou para mim. Eu marquei aquela consulta. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Por mais que você queira agir, a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar, nós vamos trabalhar em vão. Se o Senhor não guardar, nós vamos vigiar em vão. Então, se o Senhor não agir em nosso favor, nós vamos daqui para ali, dali para aqui, e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, nós somos totalmente dependentes do Senhor, somos totalmente dependentes do agir do Senhor. Se considerarmos de tal forma o verso que nós lemos agora há pouco, havemos de concordar que o verso acima seria específico para um médico, um raizeiro, um curandeiro, enfim, uma pessoa dessa classe. Uma vez que aos nossos olhos eles são capacitados a lidar com curas relacionadas à saúde, não é verdade? Mas ainda tem um outro detalhe: essa pessoa ainda precisa ser uma pessoa justa. Permita-me chamar a sua atenção para a seguinte realidade: precisamos estar atentos às nossas ações e reações. Os nossos pensamentos se tornam palavras, as nossas palavras se tornam ações. As nossas ações se tornam os nossos comportamentos, e os nossos comportamentos ditam o nosso caráter. O que dizemos ou o que fazemos é como colocar pó na mão e soprar. Nunca conseguiremos juntá-lo novamente. Pense, o fato de você dobrar os seus joelhos ou curvar a sua cabeça em oração pode ser a sua ação de maior eficácia. E com certeza isso não irá expor você ao risco de dizer algo ou tomar alguma atitude que irá afligir o Senhor Jesus, o seu irmão e nem a você mesmo, que à luz da Bíblia é pecado. Pense nisso e vamos para cima, ok? Jesus é conosco, vamos para cima, fecha com os crentes.